redução ao primeiro quadrante. Quando nós temos a circunferência, né, eixo do cosseno, eixo do seno, né, os ângulos de 2π, o de π, que é 360 e 180, né, nós temos o seguinte, que ele vai andar a partir da origem, que é o ponto A, até um arco, até o ponto M. Que, como é redução ao primeiro quadrante, vamos trabalhar com o primeiro quadrante. Nesse caso aqui, o M ele vai ter valores correspondentes no segundo, no terceiro, no quarto quadrante, certo? Que é o ponto N, P e Q. Nesse ponto N, P e Q, nós temos junto com o M, um retângulo. Se é um retângulo, eu posso traçar suas diagonais, calcular seus ângulos internos, ó. Só que nesse caso ele é oposto pelo vértice, né? Então, temos que o arco AM vai ser igual ao arco a linha N, a linha P e o AQ, certo? Isso significa que esses ângulos aqui de dentro, ó, esses ângulos aqui de dentro, esse ângulo aqui, ó, se eu chamar ele de alfa, oposto pelo vértice, alfa. Só que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, aqui vai ser alfa também, e aqui vai ser o alfa oposto pelo vértice, certo? Um ponto. Como é redução ao primeiro quadrante, no segundo quadrante eu vou ter a representação π menos alfa, no terceiro quadrante π mais alfa, no quarto quadrante 2π menos alfa. Então, ó, AM é igual a x, a linha N é π menos x, a linha P é igual a π mais x, e para finalizar o AQ é 2π menos x, né? Por exemplo, se esse ângulo aqui, que está bem aqui, ele fosse 60, né? O π é 180, equivalente, né? Então 180 menos 60 é igual a quanto? 120. O x é 60, né? Então fica 180 mais 60, 240. 360 menos 60 é igual a quanto? A 300. Então esses seriam os ângulos correspondentes, e eu poderia retornar ao primeiro quadrante, todos eles iria equivaler a que ângulo? Ao ângulo de 60 graus, certo? Vamos trabalhar isso agora de outro formato. Que tipo de formato? Agora a gente vai trabalhar o seno e o cosseno. Vamos iniciar pelo seno. O seno vai ser essa linha que vai estar no eixo do seno, a linha em verde, tanto para cima como para baixo. Só que para cima é o valor positivo e para baixo o valor negativo. Então vamos observar. Ó. Aqui, vou colocar aqui em azul. Essa parte aqui, ó, toda ela é positiva. Toda essa parte aqui, ela é o que? Positiva. Nessa parte aqui, ó, negativa, e essa parte negativa. Por que aqui em cima é positivo e embaixo negativo? Só lembrar do plano cartesiano. No plano cartesiano é 1, 2, aí aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, menos 1, menos 2, aqui, ó, menos 1, menos 2, não é assim? Só que aqui não é uma circunferência de raio 1, então é como se eu colocasse uma circunferência aqui, ó, no raio 1, então toda a parte de cima é positiva, para o lado de cá é positivo, para o lado de cá é negativo e para o lado de cá é negativo. É essa a ideia. Então vamos pensar assim, ó. Como eu quero, vou separar por quadrante. No primeiro quadrante o valor é o quê? X, né? Então o seno de x é igual a S. Ó, seno do ângulo x é igual a quem? Ao S, que é o tamanho dele. Do mesmo formato, no segundo quadrante, o seno de π menos x
o seno, ó, desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui não era o x? Ele é quanto? S. Esse ângulo aqui é quem? Π menos x. Ele vai ser igual também a quem? Ó? O seu correspondente. Ó. No seu correspondente é igual a um valor positivo, que é quanto? S. Então aqui ó, é a mesma coisa que o seno de x, que é igual a quem? Ao S. Agora vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ó, aqui eu tenho seno de π mais x. Só que o correspondente dele, ó, como a gente está trabalhando com uma função seno, é um valor negativo. Então, por isso é que apareceu o sinalzinho de menos. Então, aqui fica menos S. Opa, fica menos S. Deixa eu apagar aqui, ficou muito no cantinho, né? Fica igual a menos S, certo? Cadê você? Menos S. Ó, fica igual a menos S. E para finalizar, o quarto quadrante, 2π menos x, é o seno de 2π menos x, que vai ser também um valor o quê? Ó, negativo. Ó, um valor negativo. Por isso é que aqui o seno vai ser menos seno de 2π menos x é igual a menos seno de x, que é igual a menos s. Então, esses dois aqui é o primeiro e segundo quadrante. E aqui vai ser quem? O terceiro e quarto quadrante, certo? Em outras palavras, no primeiro e no segundo quadrante, o seno ele vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante. Já o seno será negativo no terceiro e quarto quadrante, ok? Essa é a ideia principal. Vamos precisar delas mais à frente. E o cosseno? O cosseno é essa linha azul, para um lado e para o outro. Só que de um lado é positivo e do outro é negativo. Tendo em vista isso, a gente pode fazer a mesma ideia. Ó. O cosseno de x é o C. Ó, o ângulo não está aqui. Ele vai caminhar para o lado dele. O lado dele é esse aqui. Ó. Então, esse valor é o quê? Um valor o quê? Positivo. Ó. Agora, se for π menos x. π menos x, ó, a bolinha não está aqui, ele vai descer. Ó. Quando ele desce, esse valor aqui não é negativo, por isso é que apareceu menos. Então, no caso aqui, fica menos C. Do mesmo jeito aqui embaixo. Ó. Embaixo o cosseno é essa linha aqui. Ó. Essa linha horizontal. Se eu for para ela, ó, ele vai ter um valor aqui, ó, negativo. Por isso é que é menos. Então, fica menos C. Opa, fiz grande demais novamente. Deixa eu apagar aqui. É menos C. Cosseno de menos C. Menos C. E aqui, no quarto quadrante, ó, subindo. Veja que quando ele vai subir, o eixo dele ó, é um valor positivo. Então, fica igual a C. Então, aqui ó, o primeiro quadrante é positivo. Segundo quadrante é negativo. Terceiro quadrante é negativo. E no quarto quadrante é positivo. Então, no primeiro e terceiro quadrante, no primeiro e quarto quadrante, o cosseno será positivo. No primeiro e quarto quadrante, o cosseno será positivo. Já o cosseno no segundo e terceiro, ele será o quê? Negativo. Certo? Vamos agora estudar a linha da tangente, né? A função tangente. Aqui tem os seus ângulos correspondentes. Ó. Um valor para cima e um valor para baixo. Para cima é um valor positivo, que é o t, e para baixo o valor negativo, menos t. Daí eu vou ter a mesma ideia. A tangente é uma linha aqui ó, que vem assim. Ó. Se eu colocar o ângulo bem aqui, aí ele vai continuando, ó, decrescendo. Esse tamanho aqui é o tamanho da tangente do ângulo x. Se esse ângulo aqui fosse um ângulo y,
Aí a tangente seria esse tamanho daqui até chegar ao zero, ó, do zero até aqui, certo? Então, o que é que eu tenho? Que a tangente no primeiro quadrante é t, só que no segundo quadrante ela já é negativa, porque ela vai estar aqui, ó, e vai descer, ó. A bolinha dela vai descer, ó. Tá vendo? Como ela desce, esse valor é negativo, ó, por isso aqui é menos t. Então fica menos t. Do mesmo jeito, eu vou ter positivo quando for no terceiro quadrante, porque não está crescendo, ó, vai, ó, certo? E para finalizar, no quarto quadrante, que vai ser negativo, porque já está aqui, ó, o ponto já está bem aqui, é só complementar, certo? Vamos aos exemplos, fica mais fácil de visualizar. Quando eu tenho o seno de 120, quanto é o seno de 120? O seno de 120, para você calcular, primeiro a gente coloca o ciclo trigonométrico. 120 vai estar entre 90 e 180. Esse é o segundo quadrante, então vai estar aqui em algum ponto. Então vai estar mais ou menos aqui. Como é que eu vou calcular o correspondente? Eu vou primeiro passar por uma linha para o primeiro quadrante. Como eu faço isso? Ó, esse tamanho aqui, ó, na parte de cima, ela vai ser o quê? Ó? Positivo. Ele é positivo. Se ele é positivo, o que é que eu tenho como ele positivo? Que o seno de 120 vai ser igual ao seno desse valor aqui, que eu não encontrei ainda. Só que esse número aqui a gente aprendeu, não foi? Que vai ser como? Vai ser aquele 180 menos x. 180 menos x é igual a 120, a equaçãozinha do primeiro grau, né? Passo o 180 para o outro lado diminuindo. Quando eu resolver a equação, dá igual a 60 graus. Então, significa o quê? Que o seno de 120, né, vai ser igual ao seno de 60. Só que o seno de 60 é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, 120, como é um valor também positivo, vai ser também raiz de 3 sobre 2, certo? Porque esse tamanho aqui, para eles são iguais. Ó. Eles vão ter o mesmo valor. Por que é que eu estou apontando a setinha para esse lado? Porque eu quero a função qual? A função seno, certo? Vamos ao exemplo agora com o cosseno. Cosseno de 210. No cosseno de 210, 210 vai estar entre 180, menor que x, menor que 270. Esse aqui é o terceiro quadrante, então vai estar mais ou menos por aqui. Faça a mesma correspondência, ó. Lá para o primeiro quadrante. Só que o que eu tenho? Aqui a função que eu estou calculando, né, a cosseno, então eu tenho que subir a linha para cá. Ó. Essa medida ela é uma medida o quê? Ó? Negativa. Então, o ângulo correspondente aqui vai ser igual a quanto? Né? O ângulo aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a um valor x. E esse valor x, como é que eu encontro? Aquele 180 mais x. Aí a equaçãozinha do primeiro grau, né? Passo 180 diminuindo, resolve eu ter igual a quanto? 30. Significa o quê? Ó? Que esse valor que está aqui, quanto é esse valor que está aqui, né, 30. Então, aqui é o cosseno de 30, que vai ser equivalente ao cosseno de 210. Só que de um lado ele é o quê? Ele é positivo e do outro ele é o quê? Negativo. Vamos ver isso aqui bem mais interessante. Ó. Assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Porque de um lado ele é positivo, do outro ele é negativo. Então, o cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30. Só que o cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2, certo? Professor, e se tiver com radiando? Mesma ideia. A gente vai determinar em qual quadrante ele está. Ele vai estar aqui no quarto quadrante, 11π sobre 6. Professor, como é que eu vou saber que ele está no quarto quadrante? Vamos calcular. Ó. Faz um cálculo bem rápido aqui. Ó. 11 vezes, né, π sobre 6, só que no lugar do 11 eu coloco 180, né? Ó, 180 dividido por 6. Simplifica. 180 dividido por 6 é 30.
11 vezes 30 é 330. Que quadrante é esse? É o quarto quadrante, por isso é que está aqui esse ponto, certo? Então agora vamos a mais alguns exemplos. Ó. Mais o dado. Como é o seno é o eixo que está o seno. Então, essa linha aqui, ó. Só que esse valor para baixo é um valor que negativo. Só que ele tem um valor correspondente no primeiro quadrante, que a gente vai descobrir. Só que no primeiro quadrante o valor de x é positivo. Como é que eu faço para ir do quarto quadrante para o primeiro? Aquela mesma ideia, 2π menos x é igual a 11π sobre 6. Aí passa o 2π para o outro lado e resolve. Como aqui tem um MMC, né? Como aqui tem um MMC, vamos resolver esse MMC aqui. Eu tenho assim, ó, 2π menos 11π sobre 6. O denominador é 6, né? É ele próprio. 6 dividido por 1 é 6. Vezes 2 é 12. Π. Tem menos, né? 6 dividido por 6 é 1. Vezes 11, 11π. Quanto é 12 menos 11? É o próprio π, dividido por 6. Então, esse valor aqui vai equivaler aqui no primeiro quadrante. Então, 11π sobre 6 equivale a π sobre 6. Se ele equivale a π sobre 6, professor, mas quanto é o seno de π sobre 6? Aí faz a mesma ideia. O π não é 180? 180 dividido por 6 é igual a quanto? 30. Quanto é o seno de 30? 1 meio. Se é 1 meio, seno de 30 é 1 meio, esse valor aqui positivo é 1 meio e embaixo menos 1 meio, que é o ângulo que você está determinando. Então vamos lá aqui, ó. Eu vou apagar e vamos fazer o cálculo. Então x é igual a π sobre 6. Então seno de 11π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6, que é menos 1 meio. Por quê? Porque ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo. Professor, e a tangente? A tangente é a mesma ideia, ó. Tangente de 3π sobre 4. Em qual quadrante ele vai estar? Vai estar no segundo. Como é que eu sei? Faz o mesmo cálculo. Ó. 3π sobre 4. No lugar do π, você coloca aqui número 180. Teatro 1 dá 45. 3 vezes 45 é 135. Então, está no segundo quadrante, certo? Então, vamos lá fazer aqui o cálculo. Eu voltei no que ele está no no segundo quadrante. Só que a tangente, lembre-se que é uma linha que passa pela origem. Como ela passa pela origem, ela vai descer, ó. Esse tamanho aqui em verde é o tamanho da tangente de 3π sobre 4. Só que ele vai ter o mesmo valor correspondente no primeiro quadrante. Ó, certo? Então, como eu sei o segundo quadrante, eu posso calcular o primeiro. Esse primeiro quadrante não x. E do lado de lá não vai ser π menos x. Só que esse π menos x é igual a quanto? 3π sobre 4. Vamos resolver de novo aqui o cálculo. Assim, ó, eu tenho, passa o π para o outro lado, né? Tá negativo, tá positivo, passa negativo. E professor, mas aqui não deu certo. Deu, ó. É porque eu passei o sinal de menos, ó. Tá vendo esse aqui? Esse menos foi para cá, ó. Esse veio para o lado de cá e esse foi para o lado de lá. Ficou assim, ó. O x ficou desse lado. Do lado de cá já tinha um π. E esse veio para cá, né? Menos 3π sobre 4. Como é uma igualdade, eu posso só virar. Eu só fiz reverter. Quando eu faço isso, agora é só resolver essa operação, que vai ser π menos 3π sobre 4. O MMC é o próprio 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes π, 4π. Menos, ó, 4 dividido por 4 é 1 vezes 3π,
é 3π. Diminuindo dá π sobre 4. Π sobre 4 é. Então, no primeiro quadrante, eu vou ter que o x é igual a π sobre 4. Então, a tangente é igual a π sobre 4. Porque aqui não é x, só que o x não é π sobre 4. Só que π sobre 4 vai ser 180 dividido por 4. Quanto é 180 dividido por 4? 45. Tangente de 45 é igual a quanto? 1. Então, a parte de cima não é a parte positiva e a de baixo não é a negativa. Se em cima é 1, embaixo vai ser quanto? Menos 1, certo? Então, vamos agora fazer o cálculo. Encontrei o valor, né? De x, que é π sobre 4. Em cima é 1, embaixo é menos 1. Então, a tangente de 3π sobre 4 é igual a menos tangente de π sobre 4, que é igual a menos 1. Vamos agora para tangente de 240. 240 está em qual quadrante? Ele vai estar no terceiro quadrante. Quando eu faço um terceiro quadrante, eu vou fazer a mesma coisa, uma linha ó, que passa pela origem. Veja que esse tamanho aqui em verde é o tamanho de quem? É o tamanho da tangente. Só que eu tenho o ângulo de 240, só que ele não tem um correspondente no primeiro quadrante, que é o x. Aí eu tenho aquela ideia, 180 mais x é igual a 240. Passa o 180 para o outro lado diminuindo, eu tenho que o x é igual a 60. Isso significa o quê? Que a tangente de 60 não é raiz de 3. Então, a tangente de 240 é igual a tangente de 60, que é igual a raiz de 3. Certo, pessoal? Então, essa foi a redução ao primeiro quadrante. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.